Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade. O podcast é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, levando a você semanalmente as análises dos fatos que ocorrem aqui em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, com os meus colegas e parceiros Rodolfo Lago e Estevão Damasio, hoje recebemos como convidado especialíssimo Murilo de Aragão, da Arco Advice, sabe tudo de política e vai contribuir muito com essas análises, para que você fique bem informado. Afinal de contas, a gente fala do que está acontecendo e projetamos o que está para acontecer. Então tá aí, está iniciado hoje uma sexta-feira, dia 9 de outubro, chegando feriado, e aí o Brasil, que deveria estar tranquilo, pensando na tranquilidade, no relaxamento de um feriado, a política em Brasília não deixa, está pegando fogo para todos os lados. É isso que a gente vai conversar, começando justamente com esse novo governo, se assim podemos dizer, porque, afinal de contas, o presidente da República, nós falamos isso no nosso conteúdo diário, cunhou uma frase, né, que pode significar emblematicamente a fase que determina o final do primeiro governo Jair Bolsonaro e o início do segundo. Afinal de contas, ele falou que não existe mais corrupção no governo. Por isso, acabou com a Lava Jato. Então, o novo Jair Bolsonaro, aliado do Centrão, bem pragmático, fazendo a política como ela de fato é feita. Aqui não temos meninos, todos conhecemos como é feita a política em Brasília e no Brasil. E Jair Bolsonaro se vestiu dessa personagem política que muitos já vestiram no país para tentar prolongar o seu governo e talvez tentar até uma reeleição. E é por aí que vamos começar, iniciando essa rodada com Rodolfo Lago. Rodolfo, nós já falamos tanto do Jairzinho Paz e Amor, do Jairzinho Porrada, e agora? É o Jairzinho o quê, Rodolfo Lago? É, o Jairzinho, tô aí no jogo aí para ganhar o jogo, seja qual for o jogo, sem regra, da canela para baixo, o que precisar, né? É o Jairzinho pragmático, né? Você tem aí realmente toda uma guinada, né, no sentido de que, vamos dizer assim, os profissionais da política assumiram de fato o comando, né? E aí você ter a presença de volta de algumas figuras que são simbólicas disso, né? Desse profissionalismo, digamos assim, da política, com o Renan Calheiros de volta, né? Eu acho que mostra bem isso, né? Você tem isso, essa escolha do ministro Cássio Nunes para o Supremo é totalmente isso, né? Uma escolha surpreendente em termos de perfil, totalmente diferente do perfil que o presidente Bolsonaro sempre dizia que seria o perfil da pessoa que ele ia escolher, porque essa escolha, na verdade, é uma escolha que foi construída por esse novo grupo, né? É uma escolha que agrada ao Centrão, é uma escolha que faz até, né, uma certa aliança aí, né, do Centrão com setores do PT, aonde o Cássio Nunes também circula, né? Enfim, é um jogo bem pragmático, o jogo da política como a política como ela é, como você gosta de dizer, Alexandre. Eu acho que é realmente uma mudança. Agora, a corrupção não acaba por decreto, né? Não basta o presidente dizer a corrupção acabou para a corrupção acabar, né? Então, o que acaba são outras coisas, mas não é exatamente a corrupção, né? Perfeito, Rodolfo Lago. E você, Estevão Damasio, como é que está enxergando aí essa nova fase do novo governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Primeiro, dando as boas de Aragão conosco, as análises certamente que ele fará vão enriquecer muito os nossos conteúdos, mas acho que o Rodolfo, que foi, como sempre, né, no ponto da questão, é o Jairzinho pragmático, é o Jairzinho que viu que na teoria, prática e teoria são coisas muito diferentes. Uma coisa é você prometer, fazer um discurso de campanha, a outra é se relacionar de forma concreta com o Congresso Nacional. Então,
eu vejo o Bolsonaro hoje se adaptando, né, ao cenário político atual, dispensando intermediários. Eu mesmo aqui já defendi que o principal articulador do governo deve ser ele próprio, até mesmo por vaidade dos presidentes da Câmara, do Senado e das próprias lideranças, que querem conversar com o presidente, não com assessores, não com lideranças que foram nomeadas por Bolsonaro. E agora ele já está fazendo isso, né? Parece que ele está construindo, nem reconstruindo, porque é executivo e o poder legislativo. E agora, atendendo ao Centrão, atendendo a políticos profissionais que, por denúncias contra a corrupção, como o próprio senador Renan Calheiros, ele busca esses profissionais da política para ter uma certa estabilidade numérica no plenário, especialmente da Câmara, quando questões afetas, principalmente a economia, forem colocadas em pauta. Mas ele continua surpreendendo, né? Essa frase dele, que a corrupção acabou, por isso o fim da Lava Jato não deveria gerar tanto debate, tanta polêmica. Essa frase foi extremamente infeliz. E outra frase que surpreende foi dada hoje, né? Quando ele disse que o auxílio emergencial na Ilha de Marajó, quando participou de uma cerimônia, o auxílio emergencial não é para ser do estilo de Bolsonaro, ele é muito passional, mas é uma frase que agrada, sobretudo, o mercado e a própria equipe econômica, né? Uma frase de responsabilidade social. Então, essas idas e vindas, é um presidente que não preza pela estratégia de comunicação, por isso fala na hora em que não deveria falar e surpreende a todos que esperavam uma outra postura. Essa instabilidade de Bolsonaro, na minha visão, ainda incomoda muito. Perfeito sua análise, Estevam. Inclusive, está tão certo que até o porta-voz ficou desempregado, né? Afinal de contas, o coronel Rego Barros, general, melhor dizendo, não posso baixar a patente dele, infelizmente saiu do governo porque não tinha serviço. Mas vamos lá. Seja bem-vindo, Murilo. Seja bem-vindo ao podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília. A sua presença aqui nos alegra muito. E a gente quer a sua análise sobre essa nova fase do governo. Mas eu não posso deixar de lhe passar a bola fazendo uma pergunta, que é o seguinte: a gente sabe, estamos muitos anos em Brasília, que é necessária a famosa governabilidade. Para isso tem que ter realmente uma base parlamentar, tem que se fazer alianças com amigos e inimigos, enfim, tem que jogar com todos os times. Porém, isso muitas vezes faz com que se perca o que se mais quer, que é justamente ganhar uma eleição. Ou seja, você pode estar ganhando em governabilidade, mas pode estar perdendo em eleitorado. Como é que você também enxerga essa mudança com esse viés, Murilo? Está contigo, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre, Estevam, Rodolfo. Prazer, honra, vocês são ícones aqui da nossa cidade, Brasília. É realmente muito interessante a abordagem e a pergunta. Bom, eu vou, talvez, discordar, não discordar frontalmente, mas colocar alguns pontos de um observador político mais desapaixonado. Eu digo que o analista político ganha quando ele não é torcedor. E eu sou torcedor do Botafogo, então você imagina se eu fosse aplicar a minha paixão pelo Botafogo, as minhas análises, eu estava perdido, porque realmente é um sofrimento generalizado ser torcedor do Botafogo. Mas o fato é o seguinte: o governo Bolsonaro ele veio com uma proposta, um software que basicamente ele seguia o que estava delimitado ali ou apontado na Ponte para o Futuro, lá do Michel Temer, prosseguir com o ciclo de reformas, aprofundá-las, turbiná-las, anabolizá-las por causa da eleição. E ele achava que esse prestígio eleitoral que ele trazia com o bafejo da renovação, o bafejo da anticorrupção, antipolítica, era suficiente para vergar o Congresso na sua agenda. Em parte, ele teve sucesso, porque o Congresso realmente tem uma mentalidade reformista, mas houve aí, por conta de uma
divergência de modelo, um crescimento do Congresso nas suas autonomias, em especial na questão orçamentária, e que desembocou na grande crise em janeiro, quando ele vetou aquela possibilidade do relator do orçamento ficar controlando 30 bilhões de reais. O que, certamente, era um absurdo, porque o que hoje tem de verba não vinculada é muito pouco dentro do orçamento. Então, enfim, essa grande briga ela marcou uma mudança, foi antes da pandemia. E já o governo Bolsonaro começa a mudar a partir daí. Inclusive, naquelas reuniões que foram obliteradas pelo assunto Moro, aquelas reuniões de março e abril, aquela de abril, famosa de abril, lá naquelas reuniões, ele disse aos ministros que ele iria começar a nomear politicamente porque ele se sentia desprotegido. Ele dizia, olha, o governo não me defende, vocês não me defendem, eu me sinto muito sozinho e eu vou construir a minha base política para me proteger. E ele ali começa, já em final de fevereiro e março, a dialogar com partidos políticos, com os presidentes de partidos políticos. Então, essa mudança do Jair Bolsonaro ela não é de hoje, ela vem sendo construída desde fevereiro, desde final de janeiro e fevereiro, quando ele percebeu que não iria conseguir ter as suas agendas aprovadas, e mais do que isso, né, ele precisava ter uma maioria de proteção, que é o mínimo que o presidente da República precisa ter para governar, porque com a facilidade que se tem hoje de se botar na pauta um debate sobre impeachment, se não tiver uma proteção, realmente é muito perigoso, é quase uma situação parlamentarista. Então, essa construção política ela começa já há muito tempo. E é uma opção pragmática, não é uma opção de simpatia, não é uma opção de ele é da velha política, sempre foi. Não, o Bolsonaro sempre foi um anti-establishment no sentido clássico, apesar de ter agendas muito establishment, como são algumas agendas corporativistas que ele defende. Então, nesse sentido, eu não vejo grande novidade. Isso faz parte da curva pedagógica, né? Esses governos novos, eles aprendem, né? O único governo novo que não, quer dizer, teve uma curva de aprendizado também, mas não tão significativa, foi o do Lula, porque o Lula rapidamente abraçou a agenda fiscal do Fernando Henrique, aprofundou com a credibilidade que ele tinha e permitiu um início de um ciclo virtuoso econômico muito interessante. Politicamente, ele aí foi mal, porque o ideólogo econômico era Palocci, que foi no caminho certo, e o ideólogo político era o Zé Disseu, que foi no caminho errado. E o caminho do Zé Disseu deu no mensalão, né, que quase impede o Lula de ser reeleito. Enfim, então a curva pedagógica ela funciona. Então o Bolsonaro está aprendendo. Agora, quando o Estevão diz que ele não tem uma estratégia de comunicação, quem não tem é o governo, ele tem. O Bolsonaro tem. E por isso ele tem 70% de aprovação, Estevão. A imprensa, isso a gente tem que fazer uma meia-culpa, como ela não gosta do Bolsonaro, ela fala assim, olha, o Bolsonaro é aprovado por 30%. Ele não é aprovado por 30%, ele é aprovado por 70%, porque 30% é excelente e bom, e mais 30% ou 35%, sei lá, é regular. Regular no Brasil é igual simpatia, é quase amor. Ninguém leva pau na faculdade como regular. O cara não vai votar, a maioria dos eleitores que avaliam o Bolsonaro como regular não vão votar contra ele, salvo se houver um cara sensacional, espetacular, que seja muito grande. Então, isso prova o seguinte, que o cara tem uma estratégia de comunicação. Se 70% do eleitorado avaliam ele bem, apesar da barragem diária da imprensa contra ele e das próprias cagadas que o governo, desculpa pela pardon my French, que o governo faz no seu dia a dia, isso mostra uma extraordinária capacidade de interação com a população. E isso é um problema muito sério que o jornalismo como um todo tem que olhar, que é a incapacidade do jornalismo entender esse fenômeno e, ao mesmo tempo, transmitir
essa questão de um governo confuso, mas que é muito popular. Enfim, então, isso é um dilema que não está claro. Agora, o governo ele não tem uma estratégia de comunicação. Não tem, porque foi uma área, de certa forma, capturada por uma visão arcaica, por uma visão antagonista, confrontacional, né, de vingativa com relação aos veículos. E isso cai também num outro problema, que é o fato de que a própria mídia, como instituição, perdeu muita influência, muita importância. Quer dizer, então, nós temos aí uma transição da mídia, quer dizer, a mídia como um todo está mudando, né? O mundo está se informando de outras formas, as mídias tradicionais sofrendo, o governo não tem uma estratégia para lidar com isso e o governo também tem preconceito com relação à mídia. Então, e nesse ponto se cria um dilema muito interessante, que eu debatia há pouco com o Luiz Fernando Figueiredo, e diz o seguinte: olha, a economia está se recuperando num nível que é surpreendente em relação ao mundo. Mas isso não está sendo percebido. A mídia não comenta isso aí. A mídia não tem interesse em comentar isso aí, porque isso não faz parte da agenda política do noticiário. E ela deveria entender melhor o que está acontecendo nesses setores. Por exemplo, eu tenho um cliente que me disse que, em agosto, ele bateu recorde histórico de venda. Eu disse, não, mas é claro, isso é recomposição de estoque, etc. Ele falou, não é. Isso a gente também acha, mas nós fomos fazer os cálculos aqui, as vendas, a partir de junho, já estavam recompondo os estoques. Então, a gente sabe quem tem estoque do nosso material. Então, quando chega em agosto, nós batemos um recorde histórico da nossa existência. Quer dizer, então, existe alguma coisa acontecendo muito forte aí. Um banco, cliente meu, em julho, ele bateu a meta do ano, a meta que foi feita em outubro do ano passado. Quer dizer, uma meta com o Brasilzão indo bem, com super possibilidade de crescer, etc. Terceiro, 100 milhões de brasileiros entraram no mercado financeiro, no mercado acionário esse ano. Não, 100 milhões? 100 milhões de contas, sei lá. O Luiz Fernando tem um número, eu até posso checar esse número, mas é impressionante o volume de brasileiros que estão indo para o mercado acionário. Se me permite, Murilo, a informação, se eu não estiver errado, são 88 milhões de brasileiros. 88 milhões de brasileiros. Então, isso prova que está havendo uma revolução no Brasil. E essa revolução, o governo ele é responsável por isso, porque a desbancarização, o controle da política monetária, o magnífico trabalho que o Banco Central fez, a própria questão do auxílio emergencial. O Brasil foi dos países do mundo que mais gastou entre os emergentes com o auxílio emergencial, quase 10% do PIB. A Europa não fez isso, e por isso a Europa vai demorar mais a sair. Então, claramente, existem coisas boas, né? E como existem coisas ruins também, muito ruins, né? Mas que nós terminamos não separando direitinho isso aí, porque há muito preconceito e muita inabilidade e falta, aí sim concordo, falta de estratégia de comunicação. Agora, o Bolsonaro, ele aí tem um pouco do Lula. Quando o Lula enfrenta o mensalão, você lembra bem, a mídia ficou contra ele. Ele ali causou dupla decepção. Ele causou decepção à esquerda raiz, à esquerda ideológica, que viu um governo de esquerda se aliando com uma direita corrupta e fazendo um clientelismo do mais baixo possível, e decepcionou aqueles que eram de centro-esquerda e que tinham, no progressismo, uma visão romântica do mundo. O Lula sofreu muito com isso aí, mas o Lula derivou a comunicação dele para o direto com o eleitorado. E não tinham redes sociais ativas na época. Se tivesse, ele provavelmente teria ainda mais. Então, eu vejo uma situação muito misturada, mas, paradoxalmente, eu tenho uma visão positiva do que pode acontecer. E aí depois eu avanço nesse tema para não ficar muito intenso. Não,
participação. Perfeito. A análise Uma aula. do Murilo de Aragão é uma aula. Muito bem, Estevão Damasio. O Jardim, deixa eu só fazer uma pequena ponderação. Eu prestei muita atenção, claro, eu já conversei com o Murilo várias vezes na Rádio CBN, quando estava naquela casa, e é sempre muito bom conversar com o Murilo, né? Ele instiga, ele faz reflexões que provocam um bom debate. Eu considero, sim, que há uma má vontade de parte da imprensa tradicional, da mesma forma, uma má vontade da Secretaria de Comunicação do governo. Então, essa polarização não contribui. E o Bolsonaro, talvez, ele não tenha estratégia por ser muito espontâneo, né? A espontaneidade dele, ele joga, fala o que está pensando e, às vezes, esse público fiel ao Bolsonaro gosta desse estilo, né? E nós, muitas vezes, não conseguimos entender esse estilo. Então, talvez a estratégia dele seja a falta de estratégia, baseada na espontaneidade. Estevão Damasio. Espera aí, deixa eu fazer um complemento aqui. Em mais ou menos de outubro do ano passado, setembro, outubro, eu fiz um debate com o senador Flávio Bolsonaro, né? E o mercado. Convidei meus clientes do mercado para conversar, uma conversa muito boa. E uma coisa que surpreendeu a todo mundo foi o fato que o Flávio disse assim, olha, 90% do que meu pai fala é bem pensado, viu? Não se engane com isso aí. Eu também acho mesmo. Que vocês... Eu nunca esqueci isso. Não, Murilo, a gente brinca aqui, você conhece essa brincadeira. Em Brasília, o mais bobo é deputado federal. Ninguém chega à presidência da República sendo bobo. De bobo ali não tem nada. Só o jeitinho caminhar, como se diz em Minas Gerais. Mas, de qualquer maneira, Estevão, o Murilo colocou a imprensa no divã, né? Isso vale um outro podcast. Porque, afinal de contas, de fato, a imprensa tem, Estevão, que fazer uma avaliação da sua postura e posicionamento, porque o presidente da República, apesar de descolado da mídia convencional, ele está colado na chamada nova mídia. E dali ele consegue receber um retorno muito rápido das ações dele. E aí entra em acordo com o que o Murilo disse com relação a saber muito bem o que está falando, dito pelo próprio filho, o senador Flávio. Mas agora eu vou para o Rodolfo Lago, porque tem uma outra questão. A gente também conhece a política, como ela funciona. Então, Rodolfo Lago, Murilo de Aragão lembrou bem, inclusive, os posicionamentos de Lula. E eu vou lembrar que Lula, para ser reeleito, teve uma dificuldade muito grande. Foi uma segunda reeleição, uma segunda eleição que lhe deu muita dificuldade. E aí, Jair Bolsonaro está indo para o seu momento agora de uma reeleição. E aí, neste momento, eu jogo para que você possa debater e analisar, Rodolfo, uma questão que é relacionada justamente a quem o apoiava. Portanto, ele tinha bancadas fortíssimas no Congresso Nacional, como a chamada bancada evangélica, bancada da bala, conservadores, e essas bancadas estão migrando. Estas forças estão também sendo descoladas dele, estão indo para outros campos, inclusive com o crescimento de outras candidaturas também de direita, como Sérgio Moro, que começa a despontar como candidato em oposição a Bolsonaro. Então, diante de tudo isso, e sabendo que a imprensa, muitas vezes, não faz corretamente o seu trabalho, mas na análise de velho jornalista eu lhe pergunto, estas bancadas seguram a reeleição de Bolsonaro ou pulam fora se enxergarem que ele não vai conseguir ser reeleito, Rodolfo? Então, tem todo um caminho, né? Eu acho, a minha avaliação é que todo esse caminho é um caminho, como a gente já falou, né? Muito pragmático, no sentido de você obter, como bem disse o Murilo, esse apoio que o Bolsonaro sentia não ter antes do governo, se sentia solitário nesse sentido, e ele vai construindo. Ele, de fato, construiu, mudou ali a sua base, né? E hoje ele tem. Agora acontece, e esse talvez seja o grande risco, é que se isso é um movimento pragmático do Bolsonaro, essa base que vai se juntando agora a ele, ela me parece que também é uma base muito pragmática, né? Então é uma base que, de outra forma, também ela não fica, ela não entra em bola dividida, né? A não ser que haja algum interesse dela nesse sentido, né? Eu acho que tem uma questão importante, né, para a gente avaliar,
com relação ao que vai acontecer daqui para frente, e eu acho que essa é uma preocupação claramente o próprio Bolsonaro tem também, quando ele tenta aí, a todo custo, buscar uma forma de viabilizar esse programa Renda Cidadã, né, que é o peso, né, que o auxílio emergencial, como bem disse o Murilo de Aragão, foi um dos mais importantes em termos de valor que se teve, né? Como ele vai fazer para manter alguma coisa depois que o auxílio emergencial acabar. Hoje, lá na Ilha de Marajó, ele já fez ali um ensaio de desmame, né? Na hora que ele fez ali o discurso dele, ele já fez ali com a plateia um ensaio de desmame, no sentido de dizer, uma hora isso aí vai acabar e tal. E hoje e houve um estudo aí, que também está publicado hoje aí, no sentido de dizer que você pode ter um retorno de um terço, né, das pessoas para uma situação de extrema pobreza quando o auxílio emergencial acabar. Então, hoje, realmente, a corrida que o governo está no sentido de encontrar a saída para prosseguir de alguma forma com pelo menos uma parte disso aí, dado o potencial que se verificou que esse auxílio emergencial teve, né? Então, eu acho que os passos futuros ali, inclusive com relação a quem apoia, quem não apoia, como é que vai ficar, estão muito relacionados com isso, né? E realmente essa derrapada que está tendo ali no Congresso, no sentido de encontrar o caminho para conseguir manter esse programa, o Renda Cidadã, hoje eu acho que é o grande problema que o governo enfrenta e precisa solucionar. Rodolfo, você lembra que Paulo Guedes era o mais neoliberal de todos e o pragmatismo da política fez Paulo Guedes, nos últimos dias, defender como um aguerrido defensor do assistencialismo o programa social Renda Cidadania, ou, enfim, Renda Brasil, o nome que se queira dar. Então, a gente vê que realmente o governo foi para esse lado. Agora, vamos para Estevão Damasio, lembrando, Estevão, que o nosso tempo neste bloco agora está chegando ao final. Mas nós temos ainda um outro assunto importante, que são as eleições deste ano. Mas eu queria te ouvir, Estevão, para que você também coloque aí seu posicionamento, afinal de contas. O Murilo te deu uma provocada, você já respondeu. Então, vai lá, continua, Estevão Damasio. Não, eu acho o seguinte, a confiança, né, a fidelidade dessa base, entre aspas, que Bolsonaro tem ou persegue hoje no Congresso, vai depender muito, de novo, aquela frase manjadíssima, economia estúpido, né, que o James Carville ele cunhou na campanha do Clinton contra o Bush, e que virou meme aí, virou estratégia de marketing eleitoral. Se a economia desandar, não há quem resista, né? Então, eu acho que os pontos que o Murilo colocou são importantíssimos, essa democratização do acesso ao mercado de ações, mas no mundo real, eu digo mundo real que afeta principalmente os mais humildes, o governo tem que estar preocupado, porque hoje, por exemplo, a inflação chegou a 0,64% em setembro, dado divulgado hoje, foi o maior índice para o mês de setembro desde 2003. Isso afeta gasolina, alimentos, o desemprego continua em alta. Então, eu acho que o desafio do governo Bolsonaro e do próprio presidente é conseguir, vencida essa etapa das eleições municipais, reagrupar, né, uma base ou formar uma base para 2021, colocar em pauta temas que vão dar a sustentação à economia que o país precisa. Isso está diretamente relacionado com o plano dele de se reeleger. Se em 2021, 2022 a coisa desandar, aí fica bem mais difícil para o Bolsonaro, embora hoje ele desfrute, aí, como bem lembrou o Murilo, de uma popularidade extraordinária. 70% consideram regular, bom ou ótimo. Isso é muito interessante para ele. Manter isso que é o grande desafio. E, na minha visão, está diretamente relacionado a esses temas da economia real. Não da macroeconomia, mas da economia real, do dia a dia.
Estevão, 70% de aprovação só nossos filhos quando eram crianças, porque nem as E escolas nem eles, aprovam nem eles. 70%, entendeu? Então esse número é sensacional. De qualquer maneira, lembramos que a gente tem outro tema, que são as eleições, mas é importante, Murilo, que você dê um fechamento. Afinal de contas, a sua opinião vale muito para a gente. Depois a gente entra nesse tema eleições para depois concluir com as projeções da próxima semana. Então está com você, Murilo de Aragão. Bom, a questão é a seguinte, o Estevam tem toda a razão. A base de apoio ela é muito pragmática, ela não tem, vamos dizer, amor ali, tem interesse. O que, de certa forma, deixa o jogo bem claro, né? Tanto para o Bolsonaro quanto para a base. Um aspecto que deve ser considerado também é que esse pragmatismo da base tem uma relação com a política local, com a política regional. Então, todas essas alianças elas se sustentam se os caciques políticos conseguirem obter vantagens que os mantenham caciques políticos, e isso significa controle ou predominância ou relevância dentro dos seus estados. Ora, nesse sentido, não é apenas a economia que vai determinar o apoio, porque se eventualmente um cacique tem grandes benefícios em projetos, programas, ele mantém um apoio ao Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro não tenha grande popularidade. Isso é uma parte do problema. Agora, sem dúvida, como você disse, é economia. Agora, economia, como disse a Hazel Henderson, é política disfarçada. Economia é política disfarçada. Então, o Bolsonaro, se a gente considerar um cenário de trás para frente, ele hoje está no segundo turno. Se não houver nenhum fato extraordinário, ele está no segundo turno. A competitividade dele vai depender, obviamente, do andamento da economia. E o andamento da economia vai depender de duas coisas. Uma ponte curta, que é a saída do auxílio emergencial, e a própria retomada da economia de forma geral. Ele precisa ter uma ponte entre hoje e a retomada, que é esse auxílio emergencial que eles vão discutir, que estão ao novo Renda Cidadã. E o outro é a própria retomada. A retomada ela está acontecendo. Ela vai acontecer. O ano que vem, provavelmente, a gente vai ter um crescimento significativo por conta da base negativa desse ano. Mas, de toda maneira, indica já uma retomada, ou seja, o desemprego pode dar uma paralisada no seu crescimento, e isso é importante para ele. Com relação ao Renda Família, Renda Cidadã, é muito interessante ver que há um debate muito responsável, porque todas as medidas assim extraordinárias foram rechaçadas violentamente pelo mercado e violentamente por pessoas de dentro da política, como o próprio Rodrigo Maia disse, não há solução sem se considerar o corte de gastos. Então, a Renda Cidadã deve sair com corte de gastos e provavelmente com alguma limitação à vinculação orçamentária, de forma a dar um espaço dentro do orçamento para que se gaste um pouco mais em relação ao cidadão, ao Renda Cidadã, sem ameaçar o teto de gasto. Em relação à eleição municipal, ela não foi nacionalizada por causa da pandemia, né? Isso é uma coisa interessante, porque a pandemia é um tema nacional, mas ela não virou o tema predominante da eleição. A eleição continua sendo mais municipal. Obviamente que em alguns lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, aí a pandemia tem mais influência na questão, mas mesmo assim também se nota que não é um debate de Bolsonaro, não é um debate que se relaciona ao Bolsonaro. No Rio de Janeiro, Crivella e Eduardo Paes, o Eduardo, ainda que tenha uma ligação com os democratas e o PSDB, não é totalmente antagonizado ao Bolsonaro, ou seja, adiante ele pode até se compor numa relação civilizada, política, e em São Paulo, o Bruno Covas, pela ligação com o Dória, é mais de oposição, mas também não é uma oposição radical, não é uma oposição incontornável. O PSDB, mesmo sendo um partido de oposição, tem dado apoio às agendas aí, não tem obstruído, né, não tem sido um problema as agendas em discussão no Congresso. Então, a eleição aí está nesse ponto. Agora, existe um aspecto muito relevante na eleição municipal e que o Bolsonaro tem grande mirada, que é a questão do Nordeste.
e que ele despertou para a questão do Nordeste tanto por conta do crescimento da sua popularidade, quanto por conta do efeito que causa essa sequência de inaugurações que ele faz desde março, acompanhado do ministro Rogério Marinho, no Nordeste, né, com essas obras que ele inaugura, e ele sente ali o efeito que isso tem, e ele diz, opa, eu tenho aí uma oportunidade de realmente tomar esse eleitorado, que foi um eleitorado muito lulista até então. Então, hoje, o grande caráter estratégico da eleição municipal é como o Bolsonaro vai ter sucesso nessa operação de avanço sobre a base petista no Nordeste, que é um objetivo dele, porque ele sabe, se ele avançar bem nessa base, ele reforça ainda mais a presença no segundo turno em 2022. Murilo, você chamou a atenção, a gente vai ouvir também, obviamente, as considerações e análises de Estevão Damasio e Rodolfo Lago, mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque é uma dúvida que já me vem há muito tempo com relação justamente a essa questão do Nordeste. Se fala muito do eleitorado do Lula, que migrou agora para o eleitorado do Jair Bolsonaro. A gente sabe que, pelo menos quantitativamente, os maiores eleitores estão na região Sul e Sudeste, mas eu lhe pergunto, o Nordeste é, de fato, tão importante a ponto de dar ou garantir a eleição ou a reeleição ao presidente da República, Murilo? Não, ele não garante, mas o Nordeste, quem sai com uma boa votação, ou a votação predominante no Nordeste, tem grande chance de ir para o segundo turno. Porque se ele for razoavelmente bem no Sudeste e no Sul, que é onde existem um maior volume de eleitores, a votação no Nordeste, uma votação predominantemente favorável a esse candidato, pode arbitrar esse empate, vamos dizer assim, que ocorreria nas regiões do Sul. Então, daí a importância. Agora, eu não vejo assim claramente, assim, um cara era lulista de camisa e virou bolsonarista. Não é exatamente essa a questão. O eleitor brasileiro é muito pragmático. Então, o que ele vê olha, realmente o que o governo fez chegou aqui. Não é? E ao chegar aqui, esse calor da iniciativa do governo faz com que ele se sinta mais identificado e positivo em relação ao governo. É diferente do Sudeste e do Sul, porque as políticas públicas federais elas não mudam dramaticamente a vida do cidadão, entendeu? A interferência é pequena. Então, é diferente, é um outro tipo de abordagem política. Agora, no Nordeste, faz uma diferença quando o Bolsonaro inaugura lá aqueles canais do Rio São Francisco, no Nordeste, levando água para setores que não tinham água. Isso tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Então, sem dúvida, é a questão do próprio auxílio emergencial. Então, eu não diria que o Nordeste decide, mas ele pode decidir de acordo com o desempenho do eleitor, do candidato no Sul-Sudeste. Bem esclarecido, Murilo. E vamos então agora para Rodolfo Lago. Afinal, Rodolfo tem dedicado muitas horas e dias às análises e o acompanhamento das eleições municipais. Está contigo, Rodolfo? Não, acho que essas coisas que o Murilo pontuou já realmente elas são muito importantes e de fato é importante a gente pensar nisso, né? Esse eleitor, né? Ele de fato ele é muito pragmático, não é uma questão ideológica. O Nordeste brasileiro não é uma zona de esquerda, né? O Nordeste brasileiro é uma área que percebeu ali os programas, as iniciativas na área social que os governos do PT faziam e isso mudou de alguma forma a vida dessas pessoas e isso se reverteu em votos ali. O governo Bolsonaro segue na mesma linha de produzir mudanças nessa área social, ele retorna esses votos. É bom até a gente lembrar que na primeira eleição do Lula em 2002, esses votos no Nordeste não eram tão determinantes assim, eles se tornaram determinantes à medida que que os governos petistas foram evoluindo, né? E aí se tem, né, o quadro, né, dessa eleição ainda, ele no que ele pode projetar aí para
para a eleição de 2022, ele, na verdade, nesse momento, ele é meio confuso, né? Porque o que acontece, né? E o primeiro dado interessante que as pesquisas até o momento apontam, né? Os dois partidos que polarizaram as últimas eleições, o PSL e o PT, estão muito mal, pelo menos nas capitais do país, né? O PSL ele não lidera em nenhuma capital. O PT só lidera em Vitória, com João Coser, que já foi prefeito de Vitória. É a única capital em que o PT lidera. Então, quer dizer, os dois partidos polarizaram as últimas eleições, estão fora da disputa municipal, pelo menos nas capitais, né? O partido que mais lidera em maior número de capitais é o DEM dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Ele lidera em 4 capitais. Uma delas o Rio de Janeiro, uma capital importante, né? Aí, enfim, eu acho que você tem aí, né, 2 leituras importantes aí que você pode fazer, que eu acho que dá para fazer com relação a esses desempenhos do PSL e do PT, né? O desempenho do PSL nas últimas eleições ele é impulsionado pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro não é mais filiado ao PSL. Então, o partido PSL, agora o grande desafio do PSL é não voltar para a situação nanica anterior, a partir do momento que o Bolsonaro deixou o partido, né? E aí a gente vai ter que verificar como é que o Bolsonaro, sem partido, atua como cabo eleitoral nessas eleições municipais. Isso só está se verificando de forma muito clara, pelo menos por enquanto, em São Paulo, com o Celso Russomano, que colou a imagem do presidente. Agora, você já verifica ali, principalmente no Nordeste, o Nordeste já foi fortemente de esquerda em eleições passadas, existem muitos candidatos que não são de esquerda pontuando bem nas capitais nordestinas agora. Isso pode ser já um fator de influência, né? Agora, o PT é o grande problema, né? Como é que o partido que mais tempo na história republicana brasileira esteve no poder está demonstrando um desempenho tão pequeno nas capitais brasileiras até esse momento, né? E vai ter aí que eu acho que um outro problema que o PT vai precisar ainda avaliar é que antigos parceiros do PT estão aparecendo razoavelmente bem, né? O PCdoB lidera em Porto Alegre, o PSOL lidera em Belém, né? Então, são questões aí para se avaliar, quer dizer, no que isso significa de projeção para 2022, eu acho que tem determinadas coisas que esses partidos vão ter que olhar aí em termos de estratégia, né? Estevão Damasio, falar depois de Murilo de Aragão e de Rodolfo Lago é difícil. Porque eu não vou nem falar, eu vou perguntar. Não, Pedro Estevão, eu queria que você falasse, que é importante. Você está passando alguns dias na terceira capital do país, que é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e você deve ter, pelo menos, observado, você é sempre um analista das situações, como é que tem essa campanha, por conta de números de Minas, mostrando em Belo Horizonte o atual prefeito Elias Calil, filho, com uma vantagem surpreendente. E, enfim, Elias Calil é uma pessoa muito polêmica, de falas também muito fortes, em alguns momentos até lembra um pouco o jeito de Jair Bolsonaro, mas mais contido, claro, mas ele está muito à frente. Você tem um retrato específico dessa eleição em Belo Horizonte, Estevão? Eu ainda não me debrucei sobre os números aqui, mas, de fato, o que se comenta na própria mídia mineira e belo-horizontina é que está praticamente certa a eleição do Calil, né? Muito em função da fragilidade, do pouco peso que os concorrentes dele têm, né? O Partido Novo, né, ele tem o apoio, claro, do governador Zema, que não tem boas relações com o prefeito da capital mineira, mas o apoio do Zema não está se demonstrando na prática ter um peso para fazer com que o candidato Rodrigo, agora eu
não tenho o sobrenome dele, mas o candidato novo aqui à Prefeitura de Belo Horizonte, possa ser alavancada essa candidatura. Então, o que se comenta é isso, o Calil, com todas as polêmicas, com a postura muito intransigente no que diz respeito à flexibilização, né, fruto da Covid, ele foi de encontro ao que preconiza o Jair Bolsonaro. Belo Horizonte foi uma das últimas capitais a adotar a flexibilização e ainda hoje há horários restritos para os shoppings. Então, isso parece que ele conseguiu ganhar o respaldo da população, tendo como grande inimigo nesse ano o coronavírus. Mas eu queria rapidamente, eu sei que nosso tempo está se esgotando, rapidamente, Murilo, né, voltar aos meus tempos de repórter aqui, você acha que, de fato, num ano tão atípico, esse pleito municipal será mesmo um grande laboratório para 2022? Como eu disse, eu acho que não. Eu acho que o Nordeste, sim, tem uma relevância estratégica grande para o Bolsonaro. E isso aí tem a ver com 2022. Com relação aos demais, a situação é complicada. Você vê, por exemplo, o PSDB, que tenta ter a hegemonia do centro, não lidera em grande número de capitais, concorre forte em São Paulo. O PT, que é outro que que luta para manter a hegemonia da esquerda, também não vai bem. Quer dizer, então, o que sai dessa eleição é um conjunto misturado de forças políticas que, no sentido eleitoral para 2022, favorece o Bolsonaro, porque Calil, sem partido, né? Sem partido, sem tradição partidária, o Crivella ganhando, o Paes ganhando no Rio de Janeiro, o Paes pode se compor com o Bolsonaro, né? Ou pode, pelo menos, não se antagonizar ao Bolsonaro. Então, eu diria que a influência para 2022 ela é limitada, porque o que poderia arbitrar contra o governo federal e, com isso, predominar na agenda municipal era a pandemia. E a pandemia, de certa forma, o Bolsonaro foi hábil pelas redes sociais, driblar a barragem que ele sofre da imprensa, principalmente de responsabilizá-lo. Né? Por exemplo, o Bolsonaro, perante o mundo, é responsável pelo mau atendimento, pelo mau enfrentamento da pandemia no Brasil. Mas a população não acha isso dele, porque as redes sociais dialogam com ele e entendem várias coisas. Primeiro, que a renda emergencial, o auxílio emergencial funcionou bem, e segundo, que ele não tem responsabilidade total sobre a questão, porque o próprio Supremo disse que não, a questão é de competência compartilhada. Então, ele conseguiu se livrar dessa responsabilidade, desse peso, pelo menos perante o eleitorado dele. Enfim, então isso tirou um pouco do fato da eleição deste ano ser o laboratório dele, uma prévia de 2022. Não, acho que não é. Perfeito. Chegamos agora naquele momento, as projeções da próxima semana. E para fazer justiça a você, meu amigo Estevão Damasio, vamos iniciar contigo esse momento. Então, quais são as projeções, Estevão, que você está imaginando para a próxima semana? Eu vou ficar no singular, viu, Jardim? Eu acho que a grande expectativa fica por conta da conclusão, né, da semana que vem do julgamento no Supremo, né, que diz respeito ao depoimento por escrito ou de forma presencial, né, no processo que julga a influência ou não, a interferência ou não do presidente da República sobre a direção da Polícia Federal. O ministro Celso de Mello está se despedindo, já proferiu o voto dele, obviamente, reafirmando que, na visão dele, Bolsonaro deve depor presencialmente. Agora ficam as incógnitas aí, como os demais 10 ministros vão votar. Eu acho que a grande expectativa fica por conta dessa sessão do Supremo. Bem lembrado, Estevão Damasio. Então vamos agora para a projeção de Rodolfo Lago. Está contigo. Eu acho que esse realmente também concordo com o Estevão, talvez o grande assunto da semana que vem, porque se por um lado o ministro Fux ter encerrado a sessão logo depois do voto do Celso de Mello era uma homenagem ao Celso de Mello, agora o Celso de Mello não é mais parte ali. Então,
Então, os outros ministros também não têm ali o bafo no cangote, né, do decano ali, da posição do decano, talvez possam se sentir mais à vontade para tomar uma outra decisão. O fato é que já houve um momento em que parecia que a tendência era que que o Supremo concedesse ao presidente a possibilidade de fazer o depoimento por escrito. Pareceu depois ali que essa tendência estava mudando para o movimento para defender o depoimento presencial. Agora, eu acho que a gente precisa aguardar por conta dessa situação dos demais ministros se sentirem talvez mais à vontade aí, sem a presença do Celso de Mello. Tem um outro temazinho aí que eu acho que também é importante a gente verificar, que é o fim dessa confusão aí no Congresso com relação à questão aí do comando da Comissão de Orçamento, né? Enfim, as coisas se destravarem de uma vez por todas ali, né? Porque chega de coisa travada naquele Congresso para essa pauta, afinal de contas, começar a andar, né? Boas projeções. Agora vamos ouvir, então, as projeções de Murilo. Está contigo, Murilo. Bom, de trás para frente, aí, em termos de importância, eu acho que o tema menos importante dos três seria essa questão do depoimento do Bolsonaro. Isso aí, não vejo aí grandes problemas, acho que ele não vai depor presencialmente, e não vejo o Supremo, hoje em dia, com uma vontade de emparedar o presidente, como já pareceu tempos atrás, né? Enfim, mesmo que hoje o Fux seja um presidente menos amigável em relação a ele, eu acho que a tendência ali é que ele não se decida semana que vem, ou se decidir será para que ele dê o depoimento por escrito. Porque, enfim, seria um pouco forçação de barra isso, obrigar o presidente a depor, enfim. Segunda questão, a CMO. A CMO é muito importante, mas é uma briga dentro do universo Rodrigo Maia versus Arthur Lira. Ela tem a ver com a sucessão, né? Então, eu também acho que ainda está cedo definir. Tá? Então, provavelmente, essa questão pode se arrastar mais um pouco ainda. Agora, o que eu vejo como mais importante na semana é a solução que o Márcio Bittar vai dar para o Renda Cidadã. Essa é a grande coisa, porque isso aí vai impactar, já está impactando esse debate, a rolagem da dívida interna. Alguns IPOs já foram afetados por conta das dúvidas que o Brasil tem para o ano que vem de caráter fiscal. Então, esse tema é o tema mais top da agenda para a realidade brasileira, porque hoje a questão do Renda Cidadã, manutenção do teto de gastos e enfim, o orçamento, ela está afetando não apenas o investimento na Bolsa ou ao comportamento do câmbio, mas, além disso, também afetando a própria rolagem da dívida brasileira, que nunca foi um grande problema. A hora que começa os juros futuros e o juro da rolagem ficarem muito altos, muito elevados, isso é muito preocupante, porque é uma quebra de paradigma de uma maneira negativa. Então, essa questão, estruturalmente, é a mais importante que a semana vai trazer. Vamos ver se eles apresentam uma solução que estabilize as expectativas. E, cá entre nós, não vai estabilizar de vez, porque é só uma projeção de solução, né? A definição da solução ainda vai demorar algum tempo. Ok? Perfeito, perfeito, Murilo. A minha projeção fica num tema que eu já tenho repetido aqui em outros podcasts, que é a questão do meio ambiente. O Brasil, de fato, está com uma imagem a cada dia mais queimada no exterior. Claro, a gente sabe que o clima é um grande influenciador dessa situação como um todo, mas, obviamente, a gente precisa de algumas ações por parte do governo. Então, a grande expectativa para a próxima semana é quais serão essas ações concretas da parte também do Ministério do Meio Ambiente, relacionada hoje ao comando do vice-presidente Hamilton Mourão. Se espera muito nessa semana, até para dar uma resposta ao mercado internacional, em especial nos nossos produtos do agronegócio. Chegamos ao final deste podcast do Imagem e Credibilidade, desta sexta-feira, dia 9 de outubro, com a presença especialíssima do Murilo de Aragão, da Arco Advice, que trouxe muitas informações importantes, não só sobre o que está acontecendo, mas principalmente sobre o que irá acontecer no Brasil. E nós voltamos na próxima semana.
com estas informações. Lembrando a você que este conteúdo é um conteúdo do Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E lembramos a você também que esse conteúdo, além de estar no site do jornal, está também no site do Imagem e Credibilidade e no Spotify, porque facilita de você escutar esse conteúdo onde quer que esteja. Agradecemos a presença de Murilo de Aragão e já lhe convidamos, Murilo, para outras vezes estar aqui conosco. Sua presença é muito bem-vinda. Daqui me despeço, mas já jogo a bola para o pé de Rodolfo Lago e peço, Rodolfo, que você faça as honras para o encerramento deste nosso conteúdo semanal. Está contigo, Rodolfo. Não, muito obrigado aí sempre aos nossos seguidores aí que sempre nos acompanham. Muito obrigado ao Murilo, que abrilhantou muito aqui o conteúdo dessa semana. Estevão, obrigado a todos. Uma boa semana para todo mundo. Estevão Damasio, alguma palavra? Não, só agradecer, né? Foi muito rico, foi mais longo, mas eu acho que é extremamente justificável quando você tem um parceiro, um analista com tanta bagagem como Murilo de Aragão. A gente poderia ficar aqui umas 3 horas, mas infelizmente não dá. Murilo, obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a todos e obrigado pelo privilégio e a honra do convite. Até a próxima. Obrigado, Tchau, tchau, gente. Um abraço.